Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer enorme estar aqui falando para todos vocês. A minha família, eu vou fazer um depoimento pessoal, a minha família abraçou o Rosa e Amor. Eu, a minha esposa, a doutora Suzana, a minha filha está aqui também. Então, a gente, durante um bom tempo, já vem participando intensamente, ajudando, vendendo pipoca na festa junina. Então, eu gostaria realmente de agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu preparei algumas coisas, uns slides, para falar um pouquinho dos direitos dos pacientes oncológicos. Quando fui montei algumas coisas mais técnicas, os artigos da Constituição Federal, que prevêem o acesso à justiça em busca do tratamento, em busca da dignidade da vida humana. Mas vendo a palestra do Dr. Igor aqui, eu acho que se você me permite, eu vou esquecer um pouco dessa questão técnica. O que eu gostaria de colocar para vocês, para os pacientes, para os familiares, é que as pessoas podem e devem buscar a justiça quando necessário. Recentemente houve uma decisão no STJ, isso foi muito veiculado por aí, não sei se todos estão por dentro do assunto, mas rapidamente exemplificando, até julho desse ano, qualquer discussão judicial em busca de tratamentos, cirurgias, medicamentos novos, ou medicamentos que não estão no rol da ANS ou nos protocolos de saúde do serviço público, bastava a indicação médica. A grosso modo era isso. Essa decisão ela foi vinculada de uma maneira errada. O STJ ele pontuou alguns critérios para que a justiça conceda o direito de tratamento aos usuários, desde que exista base científica, protocolos de tratamento, inclusive internacionais. O que acontecia pode parecer estranho, mas eu milito nessa área há 15 anos, vinham prescrições, indicações de tratamentos médicos que eu pedia para o paciente: vá até seu médico, peça para ele fazer uma justificativa técnica sobre o tratamento. Não tinha. Então, essa decisão, que num primeiro momento ela era prejudicial aos pacientes, na verdade é o contrário. Ela vai privilegiar, e aí nós estamos falando um pouco de saúde financeira, tanto do Estado quanto das operadoras de saúde, ela vai privilegiar o acesso perante a justiça de tratamentos para quem realmente precisa e com critérios técnicos, com critérios científicos. Isso é muito importante. Quando se autoriza indiscriminadamente tratamento sem fundamentação, você tem um custo, você onera esse agente pagador, de maneira que nunca vai haver uma atualização desses protocolos. Por quê? Porque o Estado está onerado, a operadora de saúde já está onerada. Então, quando você abre uma porta muito grande, a conta não fecha. Tá? Então, essa decisão que foi passada inicialmente, foi amplamente divulgada, como se fosse algo ruim para os pacientes, na verdade não é. A partir de agora, quem tem critérios para as novas tecnologias, e agora vai ser discutido isso aqui, a doutora Susana vai falar, o doutor Torres também, sobre a questão de novas tecnologias, o acesso à justiça ele vai ser um pouco mais técnico e mais objetivo. Isso vai permitir que, efetivamente, as pessoas tenham um acesso. Pois bem, uma outra questão que é muito discutida no escritório com pacientes é assim: o paciente chega, olha, eu tenho indicação de um tratamento, as pessoas às vezes se sentem, e eu vou falar um pouco da questão da judicialização, eu não gosto desse nome, mas as pessoas se sentem envergonhadas ou como se estivesse pedindo um favor ou para o governo ou para o plano de saúde. Não existe isso. A nossa Constituição Federal, ela garante o acesso a todos os cidadãos, o acesso ao tratamento que é necessário. Obviamente que eu volto ao que eu disse agora. Tem que existir critérios para as coisas que não estão no protocolo. Então, assim, as pessoas devem buscar com critérios, sempre, como o doutor Igor disse, determinando um caminho que é melhor, não necessariamente o que é mais é o que vai dar o resultado que a pessoa precisa, mas as pessoas têm que buscar os seus direitos. Não podem, de maneira nenhuma, sentir
desprestigiada, sentir vergonha, sentir que o plano de saúde ou o Estado está lhe fazendo um favor. Nós temos aqui presente a representante do governo municipal. Eu não estou incentivando, longe disso, que as pessoas entrem numa briga contra o Estado, não é isso. O que a gente incentiva é que as pessoas busquem, conheçam os seus direitos, e se houver realmente necessidade de um tratamento mais específico, um tratamento que não está previsto, e que isso vai dar um resultado para ela, ela tem que buscar isso. Isso é muito importante. Uma das dificuldades que os pacientes têm no sistema público de saúde, quando não existe isso eu me refiro mais às cidades menores, cidades mais distantes, é chegar aos centros especializados. Você tem o centro especializado de tratamento, só que as pessoas que estão numa cidade um pouco mais distante, um pouco menor, desde quando é feito o diagnóstico até chegar lá, existe um tempo que muitas vezes, e eu acho que isso já foi abordado e novamente será, é a questão da demora do exame tardio, da demora do início de tratamento. E nós temos legislação que prevê, que regula e que garante o direito dos pacientes de serem atendidos dentro de um prazo razoável, de acordo com os protocolos de tratamento. Eu tive um caso desse, há 2 semanas atrás, uma paciente que teve um diagnóstico e não conseguia sequer entrar na lista do sistema CROSS para ter atendimento. Nós socorremos a justiça. A justiça garantiu a ela o direito de tratamento. Falando um pouquinho de justiça, um pouquinho técnico, mas rapidamente, essa é uma decisão recente, exatamente sobre um caso desse. Não é um processo meu, mas é um processo público. O paciente precisava iniciar o tratamento, não conseguia porque não tinha vaga, não tinha disponibilidade. Então, as pessoas precisam buscar os seus direitos sem vergonha nenhuma, sem achar que está passando na frente de outra pessoa. É um absurdo quando dizem isso. O Estado tem que se organizar para que consiga prover a todo mundo que tem necessidade de tratamento a devida prestação. Isso é algo que as pessoas não podem deixar de buscar. Isso é o que eu estava falando no começo, que eu montei aí uns slides um pouco técnicos, mas fugiu um pouquinho do bate-papo que nós temos tendo aqui. Isso é só um exemplo do que eu estava falando sobre a decisão do STJ, que tinha feito essa limitação. Para combater isso, nós estamos num ano eleitoral, o Congresso, o governo, ele se apressou para promulgar uma lei onde combateu, regulou essa questão que nos tribunais tinha um pouco de discussão, e se acalorou agora essa discussão, porque 2 turmas lá do STJ, que é o nosso Tribunal Superior, tinham entendimentos diferentes. Então, agora em setembro entrou em vigência essa lei que, num resumo, ela disse que o rol da ANS, aí falando especificamente dos planos de saúde, os protocolos de tratamento do SUS, então, é uma questão diferente, mas também é um rol que, em tese, é limitador, mas aqui na saúde privada. Então, essa legislação ela veio e colocou um ponto nessa discussão que tinha lá no STJ. Ela disse que o rol da ANS não é taxativo, ele é exemplificativo, desde que respeite alguns critérios, que são esses que eu acabei de falar, critérios científicos, critérios técnicos, se o paciente já passou por um tratamento que não teve resultado, por isso que eu posso ir à justiça buscar um tratamento que não está no rol. Então, agora a coisa ficou um pouco mais organizada. Isso parece ótimo. O problema é que isso não é respeitado pelas operadoras de saúde. Desses últimos 2 meses, 3 meses depois dessa decisão do STJ, mesmo com essa legislação que foi aprovada, as operadoras elas tiveram um movimento contrário. Eu uso uma expressão e eu disse que elas estão sentando em cima dessa decisão. Elas estão, antes, quando se mandava para auditoria, demoravam um tempo para vir, eles pediam alguns documentos, alguns esclarecimentos. Eu tive casos que os pacientes entraram com o pedido das operadoras. No dia seguinte, veio uma carta de resposta dizendo que, segundo o entendimento do STJ, não ia aprovar, nem apreciaram o caso concreto. Isso é um absurdo. São coisas que deixam aí as pessoas cada vez mais desamparadas. A justiça está ali para amparar quem precisa
buscar tratamentos que podem garantir a sua qualidade de vida, manutenção de vida, a sua cura. Tá? Então, gente, mais uma vez eu estou aqui agradecendo. Eu acho que é um bate-papo. Eu peço desculpa por ter colocado aqui legislação, tinha montado um negócio bem diferente, mas eu acho que o importante é passar um recado para quem está aqui. Busquem os seus direitos, conversem com os seus médicos. Eles têm o melhor caminho. Havendo uma indicação de algo que não está previsto no sistema público, não tendo acesso, não tendo vaga, conversem com alguém que possa lhe garantir esse direito. Tá? A justiça está aí e não vai deixar ninguém desamparado. Só para terminar, além dessas questões médicas, eu até coloquei nos slides, se você puder pode passar mais um pouquinho. Os pacientes oncológicos eles têm direito a outras questões. A gente pode depois, eu passo aí o endereço eletrônico para que seja consultado, se puder voltar um pouquinho. Tem direito a diversos benefícios do Estado, a questão de seguro de vida, um monte de coisas que muitas vezes as pessoas não sabem. Tá? Não diz respeito propriamente ao tratamento médico. Mas a pessoa com diagnóstico de câncer, ela tem alguns direitos e deve sim se informar, ir atrás, que ela vai conseguir alguns benefícios que podem dar uma certa tranquilidade num momento tão difícil, uma tranquilidade financeira, estou falando exatamente disso, num momento difícil, onde que tem que se preocupar com outras coisas, como cuidar de si mesmo ou de um ente querido. Gente, muito obrigado pela oportunidade. Tá? Obrigado. Só vou ser bem breve, mas realmente a apresentação do Juliano foi realmente muito esclarecedora. Eu acho que essa questão dos direitos é uma questão muito importante, como ele colocou, né? A gente pode passar depois para vocês os endereços, né, dos sítios na internet para poder correr atrás dessas informações. O que eu vejo na prática é que a maioria das pessoas não conhece, realmente não tem uma ideia muito clara de quais são os direitos do paciente do câncer, o paciente com diagnóstico de câncer tem, e realmente algumas questões elas dão realmente um conforto, uma certa ajuda. A gente sabe que é um momento realmente difícil, a gente fala de toxicidade financeira, não só com relação ao próprio tratamento oncológico, mas a todo o suporte que esse paciente também vai precisar. E a questão realmente de acesso, eu acho que é uma discussão que realmente precisa envolver todos os setores da sociedade, incluindo o governo, médicos, pacientes e todas as sociedades envolvidas, para a gente conseguir melhorar realmente o tratamento e o acesso a novos tratamentos para esses pacientes, mas realmente colocando no papel também a questão da sustentabilidade do sistema. E a gente fala disso não só do ponto de vista de saúde pública, mas também da saúde suplementar, quando a gente pensa em convênio e planos de saúde.